Sobre o Congresso também, que tem feito papelões um atrás do outro, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, soltou um tweet com essa informação que a gente vai ver agora na tela. Apresentei ao Colégio de Líderes um projeto de resolução que muda o regimento interno da Câmara e cria medidas de suspensão do mandato e exclusão de deputado do trabalho de comissão, com a aplicação de medidas cautelares àqueles que infringirem o Código de Ética. Papo que o Lira está muito bravo com o que vem rolando. Até o presidente Lula, né, ontem a gente falou, ligou para o Lira para falar sobre essas baixarias. A deputada Erundina passou mal, foi para a UTI na semana passada, em meio a uma discussão. Eu estou aqui com o projeto de resolução do Lira, e ele fala o seguinte: a suspensão cautelar prevista será deliberada em reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, convocada exclusivamente para este fim, em votação ostensiva, sendo necessária o voto da maioria absoluta para a referência. E aí segue dizendo que até que se o time e a deliberação prevista ficam sobrepostas às demais deliberações, podem apresentar recurso. E aí ele segue aqui com uma série de advertências, né? Findadas as manifestações prévias, o relator ouvirá o deputado alvo da representação, que deverá se manifestar. Pode o presidente da Câmara, de maneira fundamentada, determinar o afastamento cautelar imediato do deputado representado da vaga no colegiado em que tenha acontecido tumulto grave. Do afastamento cautelar previsto, ele falou que caberá recurso no prazo de 5 dias e a mesa vai se pronunciar ouvindo o corregedor parlamentar num prazo de 15 dias. Em caso de tumulto grave no âmbito da Câmara, possível de enquadramento penal, quer dizer, na semana passada teve até transfobia, né? Causado por deputado federal, o presidente da Câmara, de maneira fundamentada, poderá determinar a abertura de inquérito a ser presidido pelo corregedor parlamentar e determinar cautelarmente a proibição de o deputado que tenha dado causa ao tumulto acessar o recinto onde tenha sido praticada a conduta enquanto durar o inquérito. Da decisão cautelar prevista, e aí ele segue aqui com as punições, né, em caso de descumprimento. O presidente da Câmara adotará as medidas necessárias para garantir seu efetivo cumprimento, assim como para apurar eventuais responsabilidades. Tem justificação aqui também, falando sobre a imagem do parlamento, né, que é imperativo destacar que o parlamento é um espaço de debate e deliberação, onde a divergência de opiniões deve ser respeitada e conduzida dentro dos limites de urbanidade e decoro parlamentar. E aí segue falando o Arthur Lira, que assina o documento, esse projeto de resolução que, segundo ele próprio falou nas redes sociais, então, já foi apresentado ao Colégio de Líderes. Uma medida, Carla, para tentar coibir, né, evitar aqueles papelões que a gente tem Diego, visto. Oi. uma medida que vem meio tarde e que ela pode ser importante, mas não seria necessária essa medida para que o Lira fizesse alguma coisa para punir os parlamentares, né? E mais do que isso, a gente viu na semana passada algumas cenas ali de agressões e tal, mas também não é, como você lembrou de transfobia, mas infelizmente não foi a primeira vez. O próprio deputado Nicolas Ferreira, num Dia da Mulher, no ano retrasado, acho, né? Não, no ano passado, ele subiu na tribuna, no plenário, e fez uma fala transfóbica. Naquela ocasião, tinha tido também, não sei se no mesmo dia ou dias próximos ali, o deputado do PP, o Quaquá, também tinha dado um tapa num outro deputado dentro do plenário. Naquela época, o Lira já falava que ele estudava algum tipo de punição para os dois lados para tentar coibir esse tipo de comportamento. E aí ele não fez. O que a gente viu? As coisas continuaram acontecendo. Então, agora o presidente da Câmara toma essa medida, na minha avaliação, tardia, mas necessária, e mais do que isso, Diego, não adianta um papel, uma resolução, uma discussão em colégio de líderes. Precisa punir deputado que exagera, que agride, que xinga, que comete crimes, né, independente de estar aí no seu manto de parlamentar no plenário. Então, assim, o Lira, ele agora, que os casos começam a ter maior repercussão, toma essa atitude, mas a gente precisa ver se ela vai ter efetividade, né, e não ser apenas mais uma promessa de que coloquemos no papel algo bonito para punir quem erra. Pois é, aqui pelo que eu Carla, vi. essa comissão de ética que deve decidir sobre esses casos não pune ninguém, a gente sabe É, disso. já Quer é A, parada, ver? né? É,
Agora ele quer trazer os poderes para ele próprio, né? Para ele deliberar e o corregedor e tudo mais, e aí eles decidirem. Thales, você está acompanhando isso aí no Congresso também, essa discussão? Isso daí, Diego, é para, como se diz, para inglês ver, né? Ele já tinha todos os instrumentos para agir, poderia agir e não agiu. Houve uma deturpação aqui no Congresso da atividade do Conselho de Ética. Se passou a trabalhar com o conceito de que o deputado só deve ser punido depois de que houver uma prova judicial de que ele cometeu algum delito, alguma coisa assim, ele for condenado, transitado e julgado, e aí nós aqui do Conselho de Ética podemos... E mesmo assim, houve gente condenada por assassinato que o Conselho de Ética demorou para julgar, mas a questão ética, propriamente dita, ela foi abandonada. Então você não punia mais deputado por comportamentos aéticos, antiéticos. Então, o sujeito chegar, esse caso do Nicolas Ferreira, botar uma peruca, subir no plenário e fazer palhaçada, isso é um comportamento antiético, que ele não deve fazer como deputado. Isso fere o decoro parlamentar. O Conselho de Ética tinha abandonado completamente essa questão. Tinha abandonado? Não, abandonou essa questão do decoro parlamentar. O que houve, aquele caso que levou a Erundina a passar mal, foi um completo rompimento do decoro. Mesmo que, além de ter ali aspectos, inclusive, de justiça, etc. e tal, mas, além disso, o decoro já está abandonado. Tem deputados aqui, tem um deputado que qualquer coisa ele vai lá e vai na cara do outro. Vai na cara do outro, tapa na cara, etc. Às vezes não bate, é só ameaça, o jeito de gritar e falar daquele jeito, um na cara do outro ameaçando. Isso daí não deve ocorrer, não pode ocorrer, já devia. E o presidente da Câmara podia tranquilamente tomar atitudes. Ele não tomou. E qual é o problema dele agora? O problema dele agora é o seguinte, está acabando o mandato. Está acabando o mandato e ele tem medo de punir e perder votos para o candidato que ele quiser eleger para sucessor dele. E aí ele vai descer para a planície e aqueles que ele tenha punido serão adversários dele, estarão magoados com ele. Então, ele agora vai ter mais dificuldades ainda. Esse segundo semestre, não creio que o Lira vá fazer nada contra esses parlamentares. Não vai fazer nada, porque ele está em campanha pela sucessão dele. Já começou a campanha. E essa campanha, o que está se falando aqui, é que ele vai fazer essa campanha, já está ameaçando fazer, junto com a oposição, contra o governo. Então, embaralhou. A campanha embaralhou mais ainda essa questão do Conselho de Ética. Parece que o parlamento... Oi, Cote, diga. Não, uma coisa que o Lira poderia fazer, que já melhoraria muito o ambiente de trabalho aí no Congresso, é proibir o uso de celulares no plenário da Câmara. Porque tudo isso que está acontecendo, o que começa é que os caras aprontam esse circo, que você falou aí, né? Para quê? Para gravar aquilo e mandar para as redes sociais. Isso não havia antes. No tempo que eu frequentava o plenário, verdade. Não existia. Isso é uma coisa... Proíbe, não é proibido entrar armado no plenário? Não tem um negócio lá, não pode entrar armado? Então não pode entrar com celular também. Você vai ver como as coisas vão melhorar. Porque aí acaba essa palhaçada. Sabe, porque eles têm se comportado como alunos da quinta série mesmo, né, Coach? Eu ia falar isso, Diego. As escolas, muitas vezes, têm proibido os alunos de usarem equipamentos eletrônicos porque eles não fazem bom uso. Poderiam fazer bom uso, né? Pesquisar até ali para complementar o que está na aula. No caso dos deputados, poderiam fazer bom uso, se comunicar e tudo mais. Mas o que a gente vê é isso mesmo que vocês três falaram, né? Todo mundo querendo like, engajamento, querendo o famoso lacre. Aquele vídeo de 1 minuto e 30 que ele aparece ali, gritando, xingando e depois pode até ser humilhado, mas no recorte ele vai estar falando a parte dele e é isso que ele quer viralizar. E é isso que virou, né, Carla? O nosso parlamento virou um espaço de influenciadores, não mais de deputados, senadores. Isso.
É isso, a É gente isso mesmo. vê, o coach falou, mas é um festival mesmo de celular, é o governar para a rede social, é o prestar, é o chamar o seguidor das redes sociais, é lacrar para a rede social. E aí discutir política, debater projeto, né, enfrentar problemas reais, infelizmente fica em segundo plano. Agora, é muito triste, né? Eu até ri aqui quando você falou da quinta série, porque foi o que eu pensei, né? Quando o coach falou proibir, é uma medida que dificilmente seria colocada em prática, né? Mas a gente tenta fazer isso em algumas escolas, e é tão lamentável que a gente tente que pensar que esses parlamentares não conseguem se comportar e parecem quinta série. Então, quinta série talvez não, terceira, né? Que ainda é mais imaturo, assim, ainda, não tem E o muita cara é, vivência. é Fala. quinta série de escola cívico-militar. Ai, meu Deus, é difícil, viu? É triste, e infelizmente, Não, o debate político está uma pobreza que dá dó, viu? Tá? mas infelizmente, coach, a gente tem que lembrar que o Congresso é um retrato do povo brasileiro, né? Ah, São os mas brasileiros que escolhem, e aí aquela coisa, vale sempre o alerta, escolhe o seu candidato por propostas, siga o seu candidato para propostas, não para ele ser um lacrador de redes sociais apenas, né? é, Infelizmente é essa a nessa- realidade, né? Oi, coach, temos que enfrentá-la de alguma maneira, né? Porque. E aí fica todo mundo normalizando absurdos, né? Quer dizer, o Nicolas sobe lá de peruca, depois o outro deputado dá um tapa no rosto do outro e tá tudo bem. Quando a gente vai ver, tá tudo normalizado, né? Não, é assim mesmo, é, né? É assim que é e a gente vai aceitando, né? mas eu não acho que é um retrato do Brasil, não, viu, cara? Não vamos Ai, esculhambar com o eleitorado, não. Eu acho que triste. há uma degradação terrível aí nessa legislatura, sabe? O brasileiro não é tão ruim assim como esses parlamentares que a gente está vendo aí. Estão exagerando. É. Vamos É, eu torcer. sempre Só falo eu eleger sempre bem, né? falo, desculpa, eu sempre falo uma frase nessa questão eleitoral aí que eu acho que é complicada, mas explica um pouco também. Talvez não tanto, mas por exemplo, nós mulheres, que somos a maioria do eleitorado, nós não votamos em mulheres, né? Porque esse parlamento é praticamente masculino. Então, a gente ainda tem um caminho gigante para amadurecer como eleitor, eu acho, entendeu? Pode não ser o retrato fiel do que somos como sociedade, mas é no mínimo um descaso para você não escolher direito o seu candidato, né?